Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma transmissão promovida pela ACEB, a Associação Cristã Espírita Beneficente. Essa instituição, localizada no bairro de Campo Grande, aqui na cidade do Rio de Janeiro, é uma instituição que realiza um trabalho maravilhoso e, como todas as outras instituições, como nós sempre costumamos falar nas transmissões, voltaram as suas atividades para o ambiente digital, enquanto ainda estamos com as nossas sedes físicas fechadas, não é? Então, a ACEB está promovendo mais uma transmissão para todos, mais um momento de reflexões. Meu nome é Sidney Ferreira, eu faço parte do CELV, que é o Centro Espírita Luz e Verdade, uma outra instituição também localizada aqui no bairro de Campo Grande, e atendendo ao convite dos queridos amigos e amigas da ACEB, estamos aqui juntos pelos próximos 40, 50 minutos para refletirmos sobre mais alguns dos ensinamentos que nosso Senhor Jesus nos deixou quando esteve entre nós. Então, antes de nós iniciarmos o nosso estudo propriamente dito, vamos ler uma página, não é, de ambientação. Essa leitura de página, nós sempre reforçamos que não se trata de nenhum tipo de ritual, é mais um momento para que nos ajude a relaxar, nos ambientar, para que possamos aproveitar da melhor maneira possível os momentos de estudo que teremos, não é? E, para tanto, nós escolhemos, para o estudo de hoje, o livro Pão Nosso, do nosso companheiro Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, e escolhemos o ponto número 15, intitulado Pensamentos. E aí poderemos verificar que, ao final do estudo, aos que prestarem bem atenção no texto, que teremos aí equivalências entre os ensinamentos dessa mensagem com os ensinamentos do estudo de uma maneira geral. Então vamos lá, pensamentos. E aí o apóstolo Paulo nos diz no início: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai, Paulo. E aí Emmanuel nos diz assim: todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo viveram, antes de tudo, na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. O Evangelho consubstancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos mais altos. Não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seus esforços em realização desse teor. Renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo, qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. É por isso que muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que refundiram pensamentos. Todavia, no instante de recapitular, pela repetição das circunstâncias, as experiências retentoras encontram, de novo, análogas perturbações, porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente, quais fantasmas ocultos. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objetivo formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. O conselho de Paulo aos Filipenses apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderem compreender-lhe a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando-o em cada dia, terão encontrado a divina equação. Então, depois da leitura dessa página,
convido a todos a fazermos uma breve reflexão, uma breve oração, onde nós elevamos o nosso pensamento ao mais alto e dizemos: Senhor Jesus, mestre amigo, mais uma vez, Senhor, estamos aqui reunidos em Teu nome, em nome da espiritualidade boa e amiga, que nos ampara, que nos orienta, que nos ajuda, e, sobretudo, em nome de Deus, nosso Pai, para mais alguns momentos de reflexão, de estudo destas obras e desses ensinamentos que são tão importantes em nossas vidas, em nossas jornadas, no nosso processo, Senhor, de transformação e de melhoria. Então, te agradecemos, pedimos a Ti por aqueles que estejam passando por dificuldades no momento, que possam receber o Teu amparo bendito e se sentir mais fortalecidos, cada um na luta com suas dores. Então, fica conosco e nos dê licença para iniciar o estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, uma boa noite a todos e todas mais uma vez. Sejam muito bem-vindos à nossa transmissão. Vejo que já tem um número bem maior de pessoas do que tinha quando nós iniciamos há alguns minutos. Então, para quem não me conhece, meu nome é Sidney Ferreira, falando mais uma vez. Eu sou do Centro Espírita Luz e Verdade. Estamos hoje realizando essa transmissão para a ASEB, que é a Associação Cristã Espírita Beneficente, aqui de Campo Grande, e nós, o tema do nosso estudo hoje está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, itens 8 a 10, intitulado Verdadeira Pureza de Coração, Mãos Não Lavadas. Então, sendo essa, mais uma belíssima das passagens de Jesus, quando esteve entre nós na Terra, que, como todas as outras, nos sugere reflexões profundas acerca do nosso comportamento no dia a dia, não somente com relação ao que Jesus vivenciou quando esteve encarnado entre nós, há 2000 anos atrás, mas principalmente pela mensagem dele ter sido passada de uma forma, ter sido deixada de uma forma que foi uma forma atemporal, não é? É uma mensagem que permanece para ser interpretada sobre a luz dos acontecimentos de cada época, né? Porque a nossa humanidade hoje é completamente diferente de como era 2000 anos atrás, na época de Jesus, assim como a nossa humanidade será completamente diferente do que é hoje, daqui a mais 1000 ou 2000 anos, não é? À frente. E os ensinamentos de Jesus continuarão, daqui a mais 1000 ou 2000 anos, sendo tão atuais como são hoje, porque poderão ser interpretados sob a luz, sob a ótica de como a humanidade estiver naquele momento. Então, nesta parábola, neste ponto que nós vamos estudar hoje, conversar hoje, repetindo novamente, intitulado Verdadeira Pureza de Coração, Mãos Não Lavadas, trata-se de uma parábola, né, de uma passagem de Jesus, que nós não vamos ler toda, porque ela é um pouco extensa, mas nós vamos resumir. E aí, nessa passagem, diz-se de alguns escribas e fariseus que eram pessoas daquela época. Os escribas eram os que participavam da escrita das leis, não é? Então, eram pessoas que possuíam alguma influência, alguma posição àquela época, e esses escribas e fariseus vieram a Jesus e disseram, né, como que apontaram para Jesus erros de seus discípulos, dizendo que os discípulos estavam violando a lei e a tradição da época porque não lavaram ou não lavavam as mãos para comer, né? Nós sabemos, pensando hoje, que lavar as mãos para comer é algo extremamente trivial para todos nós, mas a gente sabe que mesmo esses hábitos que hoje em dia são muito simples, naquela época eram tratados de formas diferentes. Então, esses escribas e fariseus vieram apontar para Jesus que alguns de seus discípulos, não lavaram a mão
para comer e que por isso estariam incorrendo em erro. E aí Jesus, então, apontou para eles e, sem mais delongas, não é? Sem meias palavras, os chamou de hipócritas e disse que também eles iam contra as leis. Porque entre as leis que existiam naquela época, e aí nós lembramos que ainda se vivia muito sobre a égide dos 10 mandamentos, uma desses mandamentos dizia que todos os filhos deveriam honrar pai e mãe, e isso também constava da lei. Então, os filhos eram obrigados a cuidar de seus pais. E esses que apontavam aquele erro dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, dizendo que eles estavam errados por não haverem lavado as mãos, Jesus disse, né, lhes apontou, lhes chamando de hipócritas, que eles, sabendo daquela obrigação da lei do honrar ao pai e mãe, diziam que, ao fazer a ajuda, dando para o Senhor, né, dando para Deus aquela ajuda material, eles estariam fazendo a parte dele no cuidado material para com os pais, material e de atenção, porque o Senhor, porque Deus iria olhar por aqueles pais, como estava na lei. E aí, desta forma, eles se desobrigavam daquela obrigação de cuidar e dar atenção contra seus pais. E aí, quer dizer, Jesus aponta isso contra eles, os chamando de hipócritas, dizendo que isso ia contra a lei e contra os mandamentos. E aí depois Jesus reúne o povo, né, e diz que não é o que entra pela boca que macula o ser humano, né? Não é o que entra pela boca que suja o ser humano, na verdade, é o que sai pela boca que nos macula ou que nos suja, ou o termo que se queira usar. E aí depois a parábola segue com Jesus explicando um pouco melhor essa lição após o questionamento dos seus apóstolos, e depois para um fariseu que tornou a chamá-lo para comer, não é? Então, como eu disse, nós fizemos um resumo da parábola, mas, assim, estimulo a todos que quem não tenha lido, ou mesmo quem já tenha, que faça novamente uma leitura da parábola, do texto, do capítulo inteiro, do evangelho todo, porque é uma leitura muito edificante para todos nós. E aí, como nós falamos agora há pouco, essa parábola, ela é muito significativa para todos nós em todos os tempos. E aí vamos entender, vamos agora esmiuçar para tentar entender por que nós estamos dizendo isso. Então, a primeira coisa é, Jesus chama os escribas e os fariseus de hipócritas. Por quê? Por que Jesus chamou, naquela situação, os fariseus e os escribas de hipócritas? Aí nós vamos buscar, lá na definição comum, né, na definição do dicionário, né, uma definição normal nossa, que hipócrita é aquele que demonstra uma coisa quando na verdade sente ou pensa outra, que dissimula sua verdadeira personalidade e afeta quase sempre por motivos interesseiros ou por medo de assumir a sua verdadeira natureza, qualidades ou sentimentos que não possui, sendo, portanto, fingido, falso, simulado, etc. Então, essa é a definição de hipócrita pela definição normal, né, a definição comum dos homens, a definição do dicionário, e que é uma definição correta do real sentido dessa palavra. E aí, em resumo, né, nós vamos ver que o ser hipócrita é você apontar algo de alguém quando, na verdade, aquele seu apontamento e aquela sua posição de estar acima daquele erro que fora cometido, ela não é verdadeira, porque de forma oculta você faz a mesma coisa, não é isso? E nós costumamos ver isso o tempo todo nas relações entre as pessoas, não é isso? O tempo todo, seja em casa, seja no trabalho, seja nas relações sociais da nossa vida, seja nas redes sociais, não é? Nas nossas relações do mundo digital. Então, a todo tempo, nós vemos isso acontecendo. E nós precisamos ser vigilantes,
Porque não é porque nós vemos isso acontecendo que isso não aconteça conosco, né? E nós vamos falar bastante isso nos próximos minutos. Então, nós vemos esse tipo de situação o tempo todo acontecendo com todos e acontecendo conosco mesmo, né? Nós vemos muito isso, por exemplo, naquela pessoa que é muito moralista, às vezes aquele pai de família que é muito moralista, que aponta o erro de todo mundo, que se mostra aquela pessoa super correta, mas que muitas vezes possui nas suas ações íntimas, aquelas ações que a gente acha que ninguém está vendo, mas a gente sabe que, acima de tudo, Deus vê tudo o que todos nós fazemos, possui ações e atitudes muito questionáveis, não é? Nós vemos isso comumente naquelas pessoas que criticam muito os erros dos outros, apontam os erros dos outros, mas que cometem as mesmas faltas, mas quando cometem essas mesmas faltas, dão um jeito de limpar a sua própria barra, né, usando um termo popular, limpar a barra consigo mesmo, através de alguma justificativa que, se você for olhar de forma sincera e real, não se sustenta. Nós vemos, por exemplo, isso acontecendo em quem aponta os erros dos governantes, não é isso? Em qualquer tempo, tá? Em qualquer tempo. É importante a gente falar isso para não dar a entender que a gente está falando de A, B ou C, a qualquer tempo. Nós vemos muitas pessoas, e nós mesmos, apontando, né, porque o governante tal cometeu tal erro, fez tal coisa, aqui está errado. A gente sabe que ele erra, a gente sabe que os governantes erram, mas, muitas vezes, nós cometemos o mesmo tipo de erro aqui embaixo, né, digamos assim, em menor escala. Mas, se nós pararmos para ver, também é hipocrisia, porque é o mesmo tipo de erro, não é isso? Então, assim, enquanto a gente aponta aquele governante que rouba ou que desvia milhões ou bilhões, a gente vê as pessoas comuns aqui na vida normal que não devolvem o troco, que dão aquele dinheirinho para o guarda evitar a multa, que roubam a TV a cabo, que compram produtos falsificados, não é? Então, assim, se nós olharmos na essência, é a mesma coisa. Não é? É um falso moralismo que leva à interpretação da hipocrisia. Não é? Você está apontando um erro no outro que, na verdade, você também comete. E dizer que não é mais um exemplo do que nós estamos falando. Então, assim, a gente está falando num termo, usando uma palavra forte, porque essa palavra realmente é forte, mas às vezes é interessante e importante a gente falar dessa forma, porque às vezes o ser humano precisa de um choque de realidade sobre as suas próprias ações. E é mais ou menos isso que Jesus estava explicando na parábola, quando deu um choque de realidade naqueles que vieram apontar o erro dos discípulos, porque aquele erro muito simples do não lavar as mãos dos discípulos, na verdade, era um apontar de erros que escondia, da parte daqueles que estavam apontando, erros muito mais sérios e muito mais graves. Não é isso? E aí, se nós pensarmos em alguns ditados que existem no nosso meio comum, quem nunca ouviu aquele ditado, não é? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Esse ditado, ele poderia muito bem ser adaptado, nesse ponto que nós estamos usando, para o faça o que eu falo e o que eu faço, mas não faça o que eu penso, não é? Ou o que nasce do meu coração. Porque isso, o que eu penso ou o que nasce do meu coração, muitas vezes pode ser pior, não é? Pode ser muito ruim e muito diferente daquilo que eu falo e daquilo que eu pareço demonstrar com as minhas atitudes, não é? Quem lembra daquele outro ditado que fala que a boca fala do que está cheio o coração? Será? Será que é isso mesmo? Será que a boca fala do que está cheio o coração? Sim, sim, é verdade. E isso tanto para o bem quanto para o mal. Tanto para o bem quanto para o mal, de acordo com as escolhas que cada um de nós procura fazer. E aí nós vemos que nós precisamos, o que Jesus quer nos ensinar, tem para nos ensinar, é que nós precisamos nos esforçar para ser exatamente o contrário disso, não é? Se até agora
nós falamos de uma forma mais dura acerca das ações que nós realizamos no nosso dia a dia, que a humanidade realiza desde sempre e que, com o amparo dos bons espíritos e, sobretudo, com a proteção de Deus, nosso Pai, daqui para frente, a tendência é que cada vez se melhore mais, porque nós evoluímos, nós sempre andamos para frente. Agora, nós precisamos nos esforçar para sermos exatamente o contrário disso, para que as nossas ações exteriores sejam cada vez mais equivalentes ao que nós temos no nosso interior, não é isso? Então, repetindo, nossas ações exteriores, elas sejam cada vez mais equivalentes ao que nós temos dentro de nós. E aí, o orai e vigiai, ele se faz muito presente, muito necessário a todo tempo, não é isso? Tem uma história muito, muito interessante que eu já contei algumas vezes, mas um pai foi levar seus 2 filhos ao circo, não é? E aí, quando ele chegou na bilheteria do circo, ele foi comprar os bilhetes, estava lá de que crianças abaixo de 6 anos ou menos, não pagavam ingresso. E aí, quando ele chegou na bilheteria, ele falou para o bilheteiro, olha, eu quero 3 ingressos. Aí o bilheteiro perguntou a idade das crianças. Ele falou, olha, um tem 10 e o outro tem 7. E aí o bilheteiro falou para ele assim, poxa, se você deu mole, né? Você não foi esperto. Se você tivesse falado para mim que seu filho tinha 6 anos, eu não ia notar a diferença, porque de 6 para 7 é uma diferença muito pouca, e você poderia não ter pago um ingresso. E aí ele disse o seguinte, é verdade, eu poderia ter me dado bem agora nessa situação, mas eu estaria passando um mau exemplo para o meu filho, que certamente ele ia guardar para o resto da vida dele como um exemplo ruim de como se comportar perante a vida. Então, essa história, ela é uma historinha interessante, simples, né? E interessante, mas muito representativa. Porque, vejam, aquele pai, ele não estava só da boca para fora dizendo para o seu filho o que é certo e o que é errado. Não é? Faça isso, não faça aquilo, porque isso é certo, porque não é errado. Ele estava fazendo isso demonstrando através de exemplos, colocando para fora aquilo que ele pensava no seu íntimo e exteriorizando, tirando do interior, trazendo para o exterior através de boas ações que geram bons exemplos que muito provavelmente farão com que o seu filho, mais tarde, também replique isso na forma de bons exemplos. Então, esse é o ideal do que nós falamos. Você imagina se ele tivesse agido ao contrário, né? Se ele tivesse, de fato, falado que o seu filho tem 6, aí, de repente, o filho fala, não, pai, eu tenho 7, fica quieto. E aí ele não paga aquilo, e aí o filho percebe, depois em casa, vendo uma reportagem ou conversando com alguém, com seu filho próximo, ele vai falar assim, mas esse governante que está roubando, que está fazendo, que não devia fazer, olha que incoerência, não é? Olha a diferença entre o que se fala e o que se faz, e o que se é, e o que se pensa de verdade. Então, esse é o fiel da balança que a gente precisa, primeiro, se a gente está pendendo para o lado errado, puxar para o equilíbrio e aí começar a inverter, não é? Então, essa história do pai com os filhos no circo é uma historinha muito simples e muito representativa disso para a gente. E aí, nós até agora estamos citando situações e dando exemplos a respeito da nossa vida no dia a dia, né? Como que a gente se relaciona, e a gente precisa ter em mente que isso acontece até mesmo dentro da religião, não é? E aí nós não estamos falando apenas da doutrina espírita. Nós estamos aqui fazendo um estudo com a temática espírita, né? Acredito que a maioria seja espírita ou pessoas que se interessam
de alguma forma pela doutrina espírita, ou até pessoas que sejam de outras religiões, mas que estão buscando ouvir uma palavra de reflexão nesses momentos difíceis que estamos atravessando. Mas até mesmo dentro da religião, essas situações que nós estamos relatando acontecem muito. Alguns dias atrás, eu vi uma postagem, né, com uma reflexão que uma amiga que é evangélica compartilhou em alguma rede social, já não me lembro qual era, e essa postagem era interessante, porque ela dizia assim, não adianta ajudar, a pessoa vai para a igreja e ajuda o pastor, varre, arruma, carrega, ajeita tudo, ajuda a pintar, ajuda a fazer de tudo na igreja, não é? Para ver e ser visto por todos. Mas quando chega dentro de casa, não faz nada. Não move uma palha para ajudar ninguém a fazer nada, não é? Assim, não adianta você chegar dentro da igreja ou da instituição religiosa que for e você ajudar a evangelizar crianças, evangelizar pessoas, ajudar a levar a palavra, né, da religião que seja para as pessoas, e quando você chegar dentro de casa, você não conseguir replicar os mínimos conceitos que você fala, replicar dentro da sua casa, seja dando bons exemplos aos seus filhos, seja tendo boas conversas, boas orientações, um bom relacionamento de uma maneira geral. E aí isso vai para qualquer coisa, né, que a gente faça no meio público, mesmo dentro da religião, e que a gente muitas vezes faz vendo e sendo visto e gostando daquilo, mas que no nosso íntimo, na verdade, não é daquela forma que a gente age. E isso a gente não pode esquecer que Deus, nosso Pai, está vendo. E eu dei esse exemplo, né, da amiga que é evangélica, mas isso acontece, como eu disse, em qualquer religião, tá? Dentro da casa espírita, dentro da igreja católica, dentro de qualquer religião, a gente vê esse tipo de situação acontecendo. E aí, Jesus, ele faz referência, né, voltando à nossa parábola, Jesus faz referência à passagem do honrai a vosso pai e a vossa mãe, para exemplificar para aqueles escribas e fariseus o quanto eles eram hipócritas, né, como nós falamos. Porque a lei da época obrigava que eles cuidassem dos seus pais, e eles dissimulavam, dizendo que ajudar ao Senhor já estariam cumprindo a sua parte, porque o Senhor cuidaria dos seus pais. E aí, vejam, a gente puxou de volta para a parábola apenas para fazer uma amarração de tudo que a gente estava falando, e isso tudo que a gente falou até agora nos ajuda a compreender melhor essas passagens e essas palavras de Jesus. Então, continuando a falar do que acontecia naquela época, então, as leis, os usos e os costumes do povo judeu, eles vinham muito das interpretações das leis de Moisés, não é? Dos 10 mandamentos. E aí, a própria imperfeição das pessoas em conseguir minimamente seguir aqueles mandamentos, acabou fazendo com que eles fossem negligenciados com o passar do tempo, e de forma que as práticas exteriores, as manifestações exteriores, fossem muito mais valorizadas por serem mais visíveis e mais fáceis de serem percebidas e de serem cumpridas. Então, assim, aquela pessoa que ia para uma praça pública, levantava as mãos para o céu e fazia uma oração, rezava em alto e bom som, na verdade, aquela pessoa que estava fazendo aquilo estava fazendo muito mais com uma sensação de aparecer, de se mostrar, de mostrar no exterior o que não necessariamente existia naquele seu interior. E aí, ao fazer dessa forma, eles julgavam estar cumprindo as leis de Deus. E isso, infelizmente, ainda existe até hoje, falando do meio religioso, não é? Porque a religião, ela não torna ninguém santo ou perfeito, não é isso? Então, nós vemos, seguindo e falando ainda sobre a parábola, lavar as mãos antes das refeições, como citado, era
um preceito, né, era algo muito mais fácil de ser cumprido do que limpar o coração, conforme Kardec nos explica nos esclarecimentos acerca da parábola. Então, vejam, você apontar que alguém está cometendo um erro por não ter feito algo que era extremamente trivial de ser feito, não é? E que se você se mostrava como alguém que fazia, e era muito trivial você apontar que o outro não fizesse, isso era muito mais fácil do que você, o lavar as mãos era muito mais fácil do que o lavar, do que o limpar o próprio coração das mazelas e das máculas, né? E de tudo que possa existir dentro do coração. Então, esse é o principal ensinamento que a parábola nos traz. E aí, quem pretende seguir os ensinamentos de Jesus, quem pretende seguir os ensinamentos de Jesus, quem pretende buscar se modificar, precisa estudar, precisa trazer para os dias atuais, sempre, o tempo todo, a interpretação desses ensinamentos para que a gente não se perca naqueles hábitos que a própria evolução da sociedade, dos prazeres materiais, que levam ao consumo, aos maus hábitos, não é? Então, a gente precisa estar interpretando os ensinamentos de Jesus sempre à luz da atualidade, a fim de que a gente, em apenas estudando, sem aplicar a atualidade, nós não nos deixemos nos envolver e nos levar pelos hábitos do mundo que podem nos levar a nos perdermos em diversos aspectos, porque muitas vezes certos hábitos nos levam a agir sem medir as consequências. Então, a gente precisa estar sempre analisando os ensinamentos de Jesus sobre a ótica do que está acontecendo no mundo naquele momento. E aí, quando nós pensamos no que o Espiritismo nos trouxe, no que a doutrina espírita que Allan Kardec codificou veio nos trazer, nós vemos que esses mesmos ensinamentos de Jesus se tornam muito mais claros, lógicos, racionais, para nós entendermos e aplicarmos no nosso dia a dia. Porque a doutrina espírita, assim como as passagens de Jesus, ela também é atemporal, e a doutrina espírita veio como o Consolador prometido, não é? Pegar os ensinamentos de Jesus e esclarecer sobre a ótica da nossa vivência como espíritos eternos que somos, que fomos criados por Deus, simples e ignorantes, para chegarmos à perfeição, para isso passando por uma série de etapas, não é, de encarnações, e a cada uma delas nós vamos errando e acertando e evoluindo. Então, o Espiritismo pegou os ensinamentos de Jesus e jogou uma luz muito maior e muito forte em cima, complementando e nos possibilitando analisar as nossas atitudes da nossa vida do dia a dia, procurando entender que nós somos hoje um fruto de tudo o que nós já fomos no passado até esse exato momento, e que nós seremos no futuro exatamente o resultado do que a gente está fazendo hoje. Então é isso que nos é ensinado e que nos faz refletir, nos mostrando que tudo depende de nós mesmos, do exercício do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas que geram causas para consequências boas ou ruins que virão mais lá na frente, não é isso? E aí, fazendo isso, nós conseguimos interpretar e, se fizermos isso com sinceridade, claro, procurar, antes de demonstrar no exterior, voltar para o nosso interior e corrigir o que a gente precisa corrigir dentro de nós mesmos, não é isso? E aí nós vemos que vale muito o esforço para se estudar os ensinamentos de Jesus à luz do Espiritismo. Porque se a gente faz isso de uma forma constante, de forma perseverante, não é? Sem desistir, procurando, antes de tudo, aplicar esses ensinamentos para as nossas próprias ações, nos esforçando para vivenciar aquilo na prática, no dia a dia,
nós costumamos falar na nossa casa espírita, nos nossos estudos, nós costumamos falar o seguinte, que nós sermos pessoas bondosas, amáveis, caridosas, amigas, fraternas, dentro das dependências da instituição, é fácil, né? É fácil. Por quê? Porque a casa espírita, assim como outras instituições religiosas que se propõem a fazer um bom trabalho, um trabalho no bem, é protegida pela espiritualidade superior para que todas as ações e as atividades que se propõem a fazer ali dentro possam acontecer a contento. Mas a gente só realmente dá provas para Deus da nossa transformação interior do portão para fora. Não é? Do portão para fora, quando nós retornamos para o mundo de onde nós viemos, né, antes de ingressar na casa espírita, é que nós vamos dar prova do quanto nós conseguimos nos esforçar para modificar as nossas más inclinações e aí passar a ser mais bondosos, amáveis, caridosos, fraternos, etc, etc, etc. E aí a gente sabe que isso não é fácil. De fato, não é fácil. Mas é impossível? Não é impossível, não é? Tanto não é impossível que todos nós chegaremos lá, porque Deus nos criou a todos seus filhos para sermos perfeitos, felizes, e todos chegaremos. Uns chegarão mais rápido, outros chegarão mais devagar, pelas escolhas próprias de cada um. Então é por isso que nós dizemos que vale sim a pena o esforço de estudar os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina, mas, sobretudo, estudar e procurar colocar em prática no nosso dia a dia, para que a gente consiga, cada vez mais, repetindo o que já falamos agora há pouco, fazer com que as nossas ações exteriores sejam um reflexo das nossas ações interiores, do que nós pensamos, do que o nosso coração fala, que nós possamos exteriorizar de fato para o bem, a boca falar do que está cheio o coração, não é isso? E aí nós pensamos assim, qual é o objetivo, então, da religião ou das religiões? É ensinar para o ser humano aquilo que é realmente o que importa para Deus, que é a nossa transformação e não as manifestações exteriores. As manifestações exteriores, elas vão ser cada vez melhores e naturais à medida que nós aperfeiçoamos o nosso íntimo, não é isso? Então, nós, através de todos esses ensinamentos que nós vamos vendo, nós lembramos daquela frase de Allan Kardec, quando ele diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Vejam que essa frase, ela é muito representativa para nós, porque nessa frase não está dito que o verdadeiro espírita é aquele que conhece tudo de espiritismo, o verdadeiro espírita não é aquele que já leu e que sabe todas as obras espíritas de cor. O verdadeiro espírita não é o que frequenta o centro espírita mais bonito, não é? O verdadeiro espírita não é aquele que sobe num palanque, em frente a um púlpito, para fazer uma palestra para muitas pessoas. O verdadeiro espírita não é aquele que coordena grupos de estudo, não é aquele que faz lives, né, como nós estamos nos tempos atuais. O verdadeiro espírita se reconhece pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Olhem o quão simples e o quão profundas são essas palavras, não é? O quão simples e quão profundas. Transformação moral, domar as nossas más inclinações. O que Kardec queria dizer com isso? Que de nada adianta todo o resto. De nada adianta você saber de cor as obras da codificação, ler todos os livros de Kardec, de Chico, assistir todas as palestras que estão disponíveis no YouTube do Divaldo, do Haroldo Dutra, não é? De nada adianta isso se você não colocar isso em prática no seu dia a dia. Existe uma outra historinha bem representativa
disso, que eu já contei, me perdoe se alguém já tiver escutado, mas uma pessoa estava indo para uma casa espírita para ouvir a palestra do dia, né? A casa que se frequentava, então a pessoa estava indo para ouvir a reunião pública de estudos. No caminho para lá, essa pessoa que estava indo para o centro cometeu um equívoco no trânsito e, sem querer, fechou um outro carro. Esse outro carro, que essa pessoa que estava indo para o centro fechou, sem querer, reagiu de uma forma muito abrupta, passou do lado, abriu o vidro, reclamou, gesticulou, xingou e saiu acelerando e foi embora sobre aquela situação que tinha acontecido. E aí, quando essa pessoa que estava indo ao centro chegou à casa espírita e ela adentrou o salão, ela verificou duas coisas que a fizeram imediatamente levantar e ir embora. Primeiro, ela verificou que o tema da palestra da noite, do estudo daquele dia, era a paciência. E segundo, que o palestrante era aquela pessoa, aquele senhor que ela havia fechado lá atrás na situação do trânsito. Então, veja, aquela pessoa saiu da sua casa, estudou, leu os ensinamentos, preparou um estudo para falar sobre a paciência dentro de uma instituição para várias pessoas, só que aquela pessoa, infelizmente, não estava conseguindo ou não estava se esforçando para colocar em prática aquilo que ela estava exteriorizando, aquilo que ela estava falando. Então, esse exemplo é um exemplo também muito simples, assim como o foi da história do circo, do homem do circo. Esse é um exemplo muito simples e que acontece com todos nós, todos os dias, a todos os momentos, em todos os locais, na nossa casa, no nosso trabalho, enquanto a gente está na rua, dirigindo, no transporte público, viajando, fazendo o que for que nós estejamos fazendo. Em todos os momentos, nós seremos submetidos, nós passaremos por situações onde nós teremos oportunidade de colocar à prova aquilo que nós dizemos dentro das nossas casas religiosas que estamos fazendo. E aí não adianta falar da boca para fora que eu entendi um determinado conceito, que eu entendi o que é a paciência, que eu entendi que, assim como eu aprecio que alguém seja paciente comigo, que eu também, se eu for fechado no trânsito, eu preciso exercitar essa paciência, ou que, se alguém me empurrar sem querer na rua, eu também poderia ter sido o agente desse empurrão sem querer, não é isso? Então, a todo momento, nós somos convidados por Deus nosso Pai, através, e aí quando nós dizemos convidados por Deus, é porque as situações se apresentam a nós, fruto do exercício do livre-arbítrio de todos nós. E aí, quando essas ações se apresentam, nós temos também nós o nosso livre-arbítrio para escolher as reações que teremos àquelas ações. E nessas reações é que nós estaremos dando prova de que estamos, de fato, nos transformando, conseguindo nos modificar, conseguindo levar para o exterior aquilo que, em realidade, nós temos no interior e não o contrário. Não é isso? E não o oposto, na verdade. E aí nós para encerrar o nosso estudo, né, estamos caminhando aí para a conclusão do nosso estudo, tem uma frase de André Luiz, tá, que está em um de seus livros, quando ele diz assim: não se pode amar de verdade com o coração impregnado de egoísmo. Melhore seu mundo interior seguindo os ensinamentos de Jesus. O fruto amadurece de dentro para fora. Olha que frase simples também e que nos toca muito a alma, não é isso? E aí, para concluir, a gente também tem uma frase que amarra todo esse conceito, que nos diz assim: não é suficiente ter as aparências da pureza, é necessário, antes de tudo, ter a pureza do coração. Então, repetindo, não é suficiente ter a aparência da pureza,
é necessário, antes de tudo, ter a pureza do coração. Porque se nós conseguirmos fazer isso, a aparência ela não será mais necessária, porque nós levaremos naturalmente para o exterior a pureza na sua forma mais essencial e mais bela, e não através apenas de aparências. Então, essa é a mensagem que nós gostaríamos de deixar na reflexão de hoje. Espero que tenha sido uma reflexão positiva para todos. Espero que todos estejam bem, né, nesses momentos que estamos atravessando, e que Deus possa continuar iluminando os nossos caminhos e nos ajudando a guiar as nossas decisões e as nossas escolhas ao longo da nossa vida. Tá? Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez pela presença e a atenção de todos nesse estudo. O nosso estudo vai permanecer disponível, não é? No canal da ACEB no YouTube, que nós convidamos a quem ainda não tivesse inscrito no canal, que se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, mas fico grato, né? Agradeço pelo convite da instituição e convido a todos a nós fazermos mais uma vez uma prece para concluirmos a nossa reflexão de hoje. Então, vamos fechar os nossos olhos, quem desejar, né? Mas, sobretudo, vamos levantar o nosso pensamento ao alto, dizendo mais uma vez: Senhor Jesus, mestre amigo, agradecidos estamos de novo, Senhor, mas por termos chegado à conclusão do nosso estudo de hoje. Agradecemos pela inspiração dos amigos espirituais que nos ajudam, nossos mentores e guias, a todos nós em nossas ações e em nossas atitudes, e que nós possamos, como refletimos hoje no estudo, procurar usar de todos esses ensinamentos para refletir sinceramente conosco mesmo sobre as nossas ações, procurando nos melhorar, procurando, Senhor, atingir o que o Senhor espera de nós e o que Deus, nosso Pai, também espera de nós. Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade e dê-nos licença para encerrar o estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, muito obrigado a todos. Tenham uma noite de paz e fiquemos com Deus.